Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Versículo 1. 3:1. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele de que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Fecha seus olhos um pouquinho, abaixa a tua cabeça. Eu queria que você abrisse teu coração nessa noite e pedisse para que o Espírito de Deus falasse com você. Peça para Ele, não espere a minha oração. O culto, ele é participativo. Não é o culto do pastor, é o culto da igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Você precisa orar, você precisa adorar. Então peça para Ele falar com você. Peça para Ele ministrar ao teu coração. Nós estamos aqui. De uma forma ou de outra você vai permanecer no culto. Então que esse culto seja marcante para você. Peça para Ele marcar você com a palavra. Peça para Ele falar ao teu coração. Peça para Ele ministrar na tua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor venha sobre nós. Ministra, Espírito Santo de Deus, ao nosso coração. Jesus, só o Senhor pode transformar a nossa vida. Somente a Tua palavra tem poder para agir na nossa vida, para transformar aquilo que precisa ser transformado. Nós pedimos nessa noite: vem, Espírito Santo, ministre a palavra do Senhor. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor me use nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, para falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Necessito da Tua glória, da Tua unção, ó Deus. Eu te peço, venha sobre a minha vida, para que eu possa ministrar na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Podemos assentar. Às vezes o microfone está dando uns estralinhos. Isso é por conta de uma questão interessante até. Nós compramos esse microfone, aliás foi o Francis que comprou e me abençoou com ele. Mas todos os microfones comprados até o ano passado, eu acho, que tem uma determinada frequência, vai sair da frequência por conta do sinal digital de TV. Então esse microfone está querendo sair da frequência. Então ele dá esses estralos. Ele só não pega interferência de frequência porque ele é um outro tipo de frequência, mas ele vai acabar. Então vamos aproveitar ele enquanto ele está funcionando, né? Mas ele vai dando esses estralos. Até gostaria de animar os irmãos, assim como nós fizemos o ano passado com ar-condicionado, nós vamos fazer com som esse ano.
Ai, pastor, misericórdia, nós vamos entrar de novo. Quem foi abençoado aqui no propósito do ar-condicionado? Amém, glória a Deus. Pelo menos 6 pessoas, eu fico feliz. Quem mais, irmãos? Levanta a mão bem alta assim para me ver. Amém, glória a Deus. Irmãos, então nós vamos entrar num propósito do som. Mas é só o mês que vem, perdão. Mês que vem a gente entra. E aqueles que puderem, entra. Aqueles que não. Não é uma questão sabe aquelas promessas de, se você entrar, você vai ser muito mais abençoado. Não é isso não. Mas você sabe que as portas se abrem. Deus abençoa o propósito. Mas é para aqueles que desejarem entrar. Já vai se preparando para a gente poder fazer algumas coisas do som. Pastor, quanto que gasta? Para fazer um som básico que nós precisamos, a gente gasta em torno de 15 mil reais. Não é pouco. Tudo na igreja é caro. Tudo, parte de som é muito caro. Alguns irmãos seguraram o queixo aí agora. É muito caro. É caro mesmo. A gente, pastor, não poderia fazer um som de 5, 6 mil reais? É esse que nós estamos aqui. A gente não dá, ele não suporta. Então a gente precisa arrumar algumas coisas, questão de microfone e tal. Então a gente vai fazer esse propósito, amém? Nós vamos comprar, parcelar, e aqueles irmãos desejarem entram no propósito com a gente, amém, queridos? Glória a Deus. Bom, querido, a palavra de Deus nos fala sobre Nicodemos, essa figura tão emblemática na palavra de Deus. Só para os irmãos terem noção, esse homem ele era tão importante que a história vai dizer que ele era um dos terceiros homens mais ricos de Israel. Ele não era qualquer pessoa. Pastor, então pessoa rica é importante? Não, mas você sabe como que é vista essas pessoas, Nós pegarmos o ranking das pessoas mais ricas do mundo, eles são importantes, estão em lugares importantes, e que, querendo ou não, eles decidem algumas coisas do mundo inteiro, Então, é assim que funciona, não é o nosso querer. Esse homem é um homem muito importante, não pela finança, mas a palavra de Deus dizer que ele era principal, ele era um dos principais, ele era um dos príncipes, Ele estava ali no meio do povo com uma importância muito grande. E a palavra de Deus diz que ele vai ter com Jesus durante a noite, Eu já lidei com muita gente de Poços aqui em Nova Andradina, e a maior parte deles, eles procuram a gente literalmente à noite, quando ninguém está vendo. Eu já atendi pessoas que, se eu pudesse falar, os irmãos ficariam de queixo caído, de boca aberta. Pastor, o senhor já atendeu fulano? Já. Esse fulano, pastor? Já. Pessoas que me contaram coisas absurdas, que precisam e sabem aonde encontrar uma oração, alguma coisa. Hoje mesmo eu fui orar na casa de uma pessoa totalmente improvável. Sabe aquela pessoa que você fala, não, essa aqui não quer oração? Pois ela pediu oração. Um pouco de pressão, mas ela pediu. O diabo apareceu na casa dela, então ela precisou de socorro, e a gente foi lá orar para que o diabo fosse embora daquele lugar. Então, mas é assim que funciona. A palavra de Deus diz que esse homem foi a ter com Jesus de noite, horário que ninguém ia, ninguém estava perto, ninguém ia ver ele vai lá ter com Jesus. E logo que ele chega para falar com Jesus, ele usa um termo que significa mestre, rabi, mestre. Eu não falaria assim se você não fosse da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor opera, ninguém operaria se não fosse de Deus. Isso é algo muito sério. Apesar para nós não significar muita coisa, parece até bajulação, mas isso significava muita coisa, porque ele estava reconhecendo, mesmo ele sendo judeu, ele estava reconhecendo que Jesus era Messias. E quando ele chega para falar com Jesus, Jesus já logo o interpela e diz: olha, o reino de Deus é assim. E começa a explicar para ele o reino de Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos,
Muitas pessoas procuravam Jesus por uma cura, por um milagre, mas aqueles que já possuíam tudo isso, a maior angústia era sobre a eternidade, sobre viver uma vida com Deus. Jesus, Ele conhece o coração. Nós falamos aqui domingo passado, ou sexta, eu misturo um pouco, sobre a unidade daqueles homens que desceram o leito na frente de Jesus. Nós não falamos isso? Então, querido, a palavra de Deus vai nos trazer esse homem buscando o reino de Deus, e não a cura, e não o milagre. Todo mundo que tem tudo, às vezes a gente acha assim, que se a gente tiver tal coisa, tiver isso, tiver aquilo, a gente não vai necessitar de mais nada. Se eu tivesse uma casa melhor, aí sim. Mas não, irmão, todo mundo precisa de alguma coisa de Deus. Esse homem queria viver uma vida no reino de Deus. Jesus logo diz, olha, ele nem pergunta, ele nem pede. Jesus diz, olha, se você quer entrar no reino de Deus, aquele que deseja entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. E ele olha e diz assim, mas como? A gente pergunta assim, puxa vida, que ignorância. Nicodemos era uma pessoa estudiosa, como que ele pergunta para Jesus se pode entrar no útero de novo? Eu acho que até eu já preguei falando, mas esse homem parece que é meio bobo. Mas irmãos, eu fiquei pensando hoje, meditando nessa palavra, que Jesus fazia tantas coisas extraordinárias, que ele logo pergunta para Jesus, Jesus, pode alguém entrar de novo no ventre? Quando você anda com Jesus, ou você ouve falar de Jesus, você fica tão impressionado com aquilo que ele faz, que você nem ousa questionar o que é possível. Jesus diz, não, aquele que precisa nascer da água e do Espírito. Esse texto, querido, é muito falado sobre culto de batismo, né? Batismo, eu preciso batizar, né? Mas esse texto não fala só de batismo, fala de novo nascimento, de nascer de novo. Jesus diz aqui, que se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Aí logo a gente lembra, irmãos, quando a gente fala de reino de Deus, da eternidade. Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando a gente pensa no reino de Deus na eternidade, a gente anula o reino de Deus na terra agora, hoje. E Jesus o tempo todo dizia, o reino de Deus chegou, é agora. O que Jesus está falando sobre o reino de Deus? Ele está falando sobre viver, irmãos, aquilo que Deus é e aquilo que Deus criou agora. Quando Jesus diz, olha, não vê o reino de Deus, ele não diz assim, olha, quem não nascer de novo não vê a glória, não vê a eternidade. Ele diz assim, não vê o reino de Deus que está acontecendo agora. Isso é algo que nós temos que entender, querido, senão a gente não consegue viver na nossa vida com Deus. A gente precisa entender que o reino de Deus não virá, o reino de Deus chegou. Quando Jesus veio à terra, veio o reino de Deus, Ele estabeleceu o reino de Deus. Por isso que os judeus não entenderam, porque os judeus criam que Jesus estaria sentado no trono de Davi, e Jesus está sentado no trono celestial. O reino de Deus invisível, perpétuo, inabalável. É este reino de Deus. O reino de Deus que o apóstolo vai dizer, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, o reino de Deus não são coisas terrenas, mas são espirituais. E o que isso tem a ver? Para a gente entender, irmãos, o reino de Deus não é inaugurado na cruz. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. Jesus estabelece a ligação do homem com Deus. O reino de Deus é estabelecido com o homem lá em Adão. Lá em Adão. A palavra de Deus diz que Deus não criou o homem. A palavra de Deus diz que Deus formou. E eu falo isso muitas vezes. Às vezes você na sua mente já falou, o pastor já falou isso, então você grave. Deus não criou o homem do pó, Deus formou o homem do pó. Deus criou o homem primeiro no Espírito.
Então para que Deus cria o homem do pó? Porque Deus queria que o homem andasse nessa terra. Então Ele precisava criar alguma coisa que ligasse o homem à terra. Então Deus cria o homem da matéria. Você está entendendo? Você fica muito silencioso assim, eu fico com medo. Está tudo bem aí? Deus criou o homem da matéria, da terra, do humus. Por isso vem a palavra homem, humus, de minhoca mesmo, cocô de minhoca. Deus forma o homem, desse humus, e sopra nele o fôlego de vida, o teu espírito. Aí você levanta. Mas quando Deus forma o homem do pó, Ele não está dizendo que as leis da terra vão reger o homem, mas é as leis do Espírito. Por isso que o homem precisava comer, se alimentar da árvore da vida, porque a árvore da vida estabelecia no homem o reino de Deus. Por isso que o homem não tinha que ficar pelejando, querido, com erva daninha. Por isso que o homem precisava pelejar para cultivar. As coisas aconteciam, porque o que regia o homem era o reino de Deus. Amém? Pastor, como que é o reino de Deus e não as coisas naturais? Simples. Quando o diabo vê que o homem está na terra, mas regido pelo céu, ele começa a querer romper com essa ligação. O que Deus colocou lá no centro do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come, o que acontece? Cai. Ele não mais agora é regido pelo céu, ele é regido pela terra. Deus todo cair da tarde, no romper do dia, Deus vinha e conversava com Adão, e Adão conversava com Deus normalmente. Mas quando Adão cai, Deus desce e vai falar com Adão, e não acha Adão. Ele diz: Adão, cadê você? Adão, onde você está? E Adão aparece. Disse: Deus, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por que você teve medo? Porque eu estou nu. As leis do céu agora não regem mais ele, mas as leis naturais. E ele vê: peraí, eu estou nu. Ele começa a ver aquilo que é da terra. Ele passa a ser governado por aquilo que é da terra. E a partir daquele momento, a escolha dele é viver andando pelas leis da terra. E tudo que ele vai fazer agora é pela lei da terra. Por isso que agora, irmãos, a terra produz abrolhos. Por isso que agora a terra produz, porque é a lei da terra. Pastor, a terra sempre teve na sua essência produzir abrolhos, sempre. Mas o reino de Deus estabelecido na terra mantinha a terra na sua perfeição, porque o reino de Deus, ele é inabalável. Amém? O reino de Deus muda a forma com que a gente enxerga as coisas. O que isso tem a ver com Nicodemos, pastor? Porque Jesus está falando da importância de viver no reino. Nesse reino, irmãos, que está para nós. Um reino onde você é elevado a um novo nível em Deus. Jesus então veio estabelecer esse reino perdido. Por isso que o homem é subjugado por dilúvio, por reis, por reinos. Agora Jesus vem dizer: olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, olha, é só você voltar, é só você voltar a caminhar por este reino. E aqueles que entendiam, porque Jesus dizia que muitos não entendiam, porque era velado aqueles que querem. Aqueles que queriam entendiam, então entrava no reino de Deus e passava a viver o milagre, passava a viver de forma sobrenatural. Aqueles que não entendiam ficavam como cegos, procurando, apalpando aonde estava esse reino, aonde não há dificuldade, aonde não há luta, aonde você vive por cima de tudo isso. Por isso que muitos iam atrás de Jesus.
A munha, com perdão da palavra, não entendia nada. Pastor, o que é munha? Quando você moe o trigo na pedra, isso eu estou falando lá, caía em volta uma munha, um pouquinho de trigo, e aquilo varria e dava para os porcos. Munha é um pouquinho ali. A munha, o pó do trigo que caía, né? Ou seja, o populacho, o povão, não entendia o reino. Jesus falava o tempo todo: o reino de Deus, o reino. As pessoas queriam milagre, cura, sinais, prodígios. Esses, Jesus nem fazia questão deles entender. Existiam algumas parábolas que Jesus estava falando só para aqueles que estavam entendendo o reino. E os discípulos não entenderam. E Jesus dizia: vocês não entenderam? É para vocês essa palavra. Para eles não, eles só vão entender a história. Tem muita gente até hoje só conhece o Jesus histórico. Oh, Jesus que fez milagres, Jesus que operou. Não conhece o Jesus que traz o reino de Deus para as suas vidas. Sabe por que muitas vezes a gente vive uma vida conflituosa, irmãos? Porque nós queremos viver o reino de Deus, mas na verdade nós estamos vivendo o reino da terra. Nós estamos sendo guiados pelas leis da terra. Pastor, então eu quero isso, como que eu faço? O que eu bebo? Qual campanha que eu faço? Precisa nascer de novo. Não, mas eu já fui batizado nas águas e no Espírito. Ah, é batismo com o Espírito Santo, não tem nada a ver. Alguns teólogos ainda vai dizer que nem quando Jesus fala nascer das águas, ele está falando de batismo. Ele está falando de ser lavado. Mas vamos ficar com o batismo, a água fala do batismo. A gente sabe que o batismo não muda ninguém. A gente precisa ser regenerado. A gente precisa ser transformado. Amém, querido? O que Jesus veio estabelecer foi o reino de Deus na nossa vida. Por isso que as pessoas não entendiam. Jesus chegava, alguém era curado. Jesus chegava, as pessoas... Irmãos, e sabe o que aconteceu? O grande problema que Jesus não queria é que concentrou isso em Jesus. Depois o povo concentrou isso nos apóstolos. Depois a igreja pegou e disse: o reino de Deus está com a gente. Se vocês querem Deus, está aqui com a gente. Nunca Jesus quis isso. Jesus foi espalhando o reino dele. E ele disse para os discípulos: olha, sai, pregue, leve o reino, leve a palavra para Samaria, os confins da terra. Irmãos, Jesus não trouxe o reino de Deus para nós sermos presos, para viver na dependência dele, no sentido de que é ele que vai fazer e eu fico aqui. Não é eu. A Bíblia diz que Jesus é Senhor de senhores, ou Senhor dos senhores. No reino de Deus você é Senhor. No reino de Deus você é Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos faz por cabeça e não por cauda. E quando eu entendo o reino de Deus, então eu entendo, irmão, o que eu preciso fazer para viver nesse reino. A palavra de Deus diz que o povo saiu do Egito. Egito fala do pecado, do mundo. E eles passam pelo mar. É o primeiro batismo, o batismo das águas. O batismo das águas não significa que você está vivendo no reino de Deus. Está dizendo que você está caminhando para a salvação. O batismo, inclusive, é chamado de batismo por João, um batismo de arrependimento. Mas só quem passa no batismo do Jordão e entra em Canaã vai viver o reino de Deus. A Canaã é o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa deixar essa mentalidade atrasada, essa mentalidade da terra, e viver o sobrenatural, e andar em um novo nível. Amém, querido? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: se você quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Amém? Nascer das águas do Espírito. 1 Pedro, coloca aqui para mim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se eu quero viver o reino de Deus, eu preciso ser regenerado. Regenerado. Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, da cruz de Cristo, quando a gente estuda teologia, é o processo da cruz: santificação, regeneração e justificação. Não nessa ordem: justificação, regeneração e santificação. A cruz me justifica. Pastor, isso não é novidade. Precisa ser todos os dias na nossa vida. Sabe por quê? Nós estamos, irmãos, num problema muito sério. As pessoas têm pregado o evangelho. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que virou missionária, que eu disse: não, essa pessoa não pode ser que virou missionário do dia para a noite. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão acordando, dormindo, crentes normais, e acorda bispo. No outro dia acorda apóstolo, pastor, evangelista. É problema fazer a obra? Não. O problema é que essas pessoas só querem o título e estão falando cada bobagem. Por que falar que Jesus me justifica, pastor, é tão importante? É tão fácil de entender? Não, as pessoas não estão entendendo. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão pregando uma teologia onde a meritocracia está no centro. A meritocracia, politicamente falando, não me interessa. Não me interessa. Mas no reino de Deus não existe meritocracia. Amém? A meritocracia coloca o ser humano, o homem, no centro. Esses dias até teve uma polêmica, um pregador renomado veio falar sobre isso, que Jesus veio por causa do homem, Jesus morreu por conta do homem. Não, Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Quando você coloca o homem no centro do reino de Deus, então sim, você precisa fazer alguma coisa para conquistar. E é legítimo falar sobre isso, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Mas cuidado, ninguém é justo o suficiente para ver o reino de Deus. Por mais que eu me esforce, que eu deixe tudo, eu não consigo ser justo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para viver o reino de Deus. Eu preciso entender que é a cruz que me justifica. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente ser santo, eu nunca vou conseguir ser santo por mim mesmo, porque é a cruz que me santifica. Os pecados diários, esse a gente vence, mas aqueles pecados de Adão, a gente não conseguiria vencer. Por isso que a palavra de Deus diz: o castigo do passado, que nos traz a paz, estava sobre ele. Por isso que por meio de Jesus Cristo você é justo, você é santo, e por meio de Jesus Cristo você é regenerado. Amém? Quando Jesus diz nascer de novo, ele está falando desse processo de justificação, santificação, de regeneração. Se eu quero entrar no reino de Deus, irmão, não tem atalho, não tem outra forma. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso entender que aquilo que eu era deixou de existir, aquilo que eu era não existe mais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o conhecimento humano diante das coisas de Deus é destruída. Porque eu preciso me abrir para viver agora algo novo, algo que os meus olhos humanos não conseguem enxergar. Eu preciso voltar, irmãos, a enxergar através de Deus. Sabe por que Adão olhou e viu que ele estava nu? Porque Adão agora não vê mais ele pela ótica de Deus, ele vê Deus pela ótica dele. Você está entendendo isso? Adão não via nudez porque ele se via através de Deus. No reino de Deus você se vê através de Deus. No reino de Deus você vê o irmão através de Deus. Por isso você tem misericórdia, por isso você tem graça, por isso você tem compaixão, por isso que você prega boa nova. Porque você não vê agora a partir de você, mas é a partir de Deus, é a partir de Jesus.
Amém, querido? Ao processo. E esse processo não está vinculado ao batismo, está vinculado a eu querer. O batismo, ele é um ato público de fé. Eu preciso entender e querer nascer de novo. E sabe o que acontece? Às vezes, irmãos, a gente está caminhando do mesmo jeito, e Deus precisa parar a gente e falar: não, você precisa ser desfeito aqui. E Deus nos desconstrói. É isso que o profeta vê quando ele olha para o oleiro moldando barro. Enquanto você não for para a glória, você ainda é barro mole. E se Deus precisar, Ele vai te desmanchar e fazer de novo. Mas você do jeito que é, eu do jeito que eu sou, eu não vou elevar a novos níveis em Deus. Eu preciso, cada vez que Deus me leva a um novo nível, eu preciso nascer de novo, para que eu possa entender. Se eu quero viver no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Não dá para viver na mesma ótica. Amém, querido? Com a mesma visão. A gente velou aqui, 1 Pedro. Pedro não foi regenerado quando foi batizado. Ele negou Jesus. Porque a regeneração é algo que você precisa querer. Não é você fazendo, é só querer. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: não importa nascer de novo. Amém? É uma necessidade. Jesus vai dizer: olha, porque aquele que é nascido da carne é da carne. Todos nós somos nascidos da carne. Todos nós somos nascidos como Adão. A gente vê as coisas naturais. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque filho nascido na igreja não significa que é crente. Todos nós precisamos de um momento que a gente precisa nascer de novo. Ah não, pastor, mas o meu filho nasceu, ele não precisa aceitar Jesus, ele já nasceu na igreja. Não, ele precisa nascer de novo. Todos nós, é uma necessidade. É aquele que quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Precisa morrer. Aquele velho homem precisa morrer. Aquela velha natureza precisa morrer, para nascer uma nova pessoa em Deus. Amém? É tão lindo, irmãos. É tão lindo. Às vezes a gente enxerga muito e a gente acha que isso é bom. Quando Adão foi tentado pelo diabo, o diabo diz: olha, a partir de você comer, aliás Eva, quando a Eva é tentada, um dos argumentos da serpente é: olha, se você comer você vai ser igual a Deus, você vai ver tudo, você vai entender tudo. Esse é o olhar humano. A gente vê tudo, e a gente acha que a gente é muito bom. Jesus é tão sábio que quando Ele diz: é necessário nascer de novo. Você sabia que um bebê, quando nasce, ele enxerga só 30 centímetros? Não é história, isso daí é ciência. A ciência comprova que o bebê, quando nasce, ele enxerga 30 centímetros. E Deus é tão bom porque Ele não pode enxergar tudo, porque Ele não tem uma visão dele, ele não sabe aonde ele está no mundo. Um bebê não sabe. Então ele se vê, ele se enxerga a partir daquilo que ele está vendo. E Deus, Ele é tão bom. Sabe qual é a distância de 30 centímetros? É a distância do seio do rosto da mãe. Primeira pessoa que o bebê vê e vê com frequência é a mãe. Porque a mãe é a que vai transmitir amor para ele. Deus é bom, não é bom? Deus é bom. Quando Deus cria Adão do pó, a primeira pessoa que Adão vê é Deus. Quando você nasce de novo, a primeira e única pessoa que você vê é Deus. Você não enxerga mais nada. Mais nada. Você vê Deus, e você vê o Deus que te ama, que te cuida, que guarda a tua vida, que vai à frente de você, abrindo os caminhos, abrindo as portas. Pastor, mas é tão bom enxergar tudo. Será? Será? Eu disse esses dias atrás que a nossa visão, ela é interessante.
Eu aprendi na escola, você deve ter aprendido também, que a gente enxerga tudo de ponta cabeça, lembra? Você lembra disso ou não? O seu olho não enxerga as coisas em peça, enxerga de ponta cabeça. É segundos, mas você vê. Aí, essa imagem, quando vai para o seu cérebro, ela vira. Eu estou falando loucura ou quem já ouviu isso também? Meu Deus, ninguém ouviu isso? Chega lá, vai no Google. Vocês não lembram disso não, gente, na escola? Há muito tempo. Então a imagem vira e mostra para o seu cérebro o que você está vendo. Às vezes eu vou falar isso aqui, você vai ficar meio sem entender. Mas o cérebro, ele mostra para você aquilo que o olho está vendo. É tão interessante que existem cegos que acordam e dizem assim, ou do nada dizem assim: eu estou enxergando. Eu passei a enxergar. E é um processo que, principalmente quando a pessoa é recém-cega, e o cego fica entusiasmado e diz: eu estou enxergando. Mas na verdade são memórias do nervo óptico que estão chegando no cérebro. É meio doido isso. Aquilo que você enxerga é uma informação que os teus olhos passam para o seu cérebro. E às vezes aquilo que você está enxergando não é real. Eu falei aqui esses dias, o nosso foco de visão, ele é muito curto. Mas eu sei que tem uma mesa de som aqui. Eu posso até ver aqui, mas o meu olho não enxerga aqui. Então, quando eu recebo essa imagem no meu cérebro, o meu cérebro ele amplia esse foco. Você acha que o diabo sabe dessas coisas ou não? Então ele cria muitas coisas para você ver que não são reais. O reino de Deus, a sua visão ela é encurtada, e você olha agora através do Pai. Assim como uma criança que nasce olha a vida pela mãe, você quando nasce em Deus, você passa a ver as coisas com o olhar de Deus. Amém? Então Jesus vai dizer: aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Todos nós somos nascidos na carne. Todos nós estamos aqui. Não é nós dizemos assim: olha, eu vou deixar agora de viver porque isso aí não existe. Não, a carne está aí. Você vai morrer. Acho engraçado, irmãos, as pessoas não querem morrer. Não é? Ninguém quer morrer. Às vezes a gente recebe alguns tipos de oração que a gente fica sem entender se a gente ora ou entrega. Às vezes nós que temos um ente querido em casa, a gente quer que vive. Uma pessoa já está tão velha, tão debilitada, ou mesmo que seja uma enfermidade, uma vez eu falei para uma pessoa: meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com acho que 50 anos, 55. Meu pai morreu novo. Aí alguém disse: por que o seu pai morreu? Eu disse: morreu de enfisema pulmonar. Mas ele não tinha convertido? Aí dá vontade de perguntar: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque para nós Deus tem que curar, não é assim? E a pessoa diz: mas Deus podia ter curado. Eu disse: mas Deus curou. Deus curou? Curou. Ele está lá na glória, sem enfisema, sem nada. Porque parece que morrer é um prejuízo. Ir para o céu parece que é um prejuízo hoje em dia. Mas não é. Então a gente é humano. A pessoa diz assim: pastor, eu quero morrer igual passarinho. Passarinho morre de infarto.
Uma vez tinha uma galinzezinha chocando, e eu, quando era criança, eu era terrível. E eu gostava de ir lá no ninho, ela chocou, sabe aquelas caixinhas no curral que fica as vacinas, coisas? Ela chocou ali, ela chocava ali. E eu chegava e a galinha tremia, já muito velha. E um dia eu peguei e fiz, a galinha olhou para mim assim, morreu infartada. Eu corri desesperado, falei, mãe, não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá, a galinha estava morta. Porque morre de infarto. Você vai morrer de algum jeito, isso é natural. Você tem enfermidades. Pastor, Jesus não cura? Cura, mas tem coisa que é teu, entendeu? Ah, Jesus cura o meu rim e a gente está bebendo coca. Você está entendendo? Pastor, mas Deus não é Deus de milagre? Meu irmão, pastor, eu tenho orado para Deus me emagrecer. Isso é uma oração de tolo. Eu já vi pessoas emagrecendo assim, no culto. Eu lembro de uma irmã que saiu agarrada na saia assim para ir embora para casa. Ela passava a mão assim aberta dentro da saia assim, e pulava de alegria. Mas ela tinha um problema na tireoide. Ela tinha um problema que não era conta dela. Eu já vi pessoas participando dessa oração e quer que Deus emagrece todo custo, mas come igual uma lima nova, igual uma lumaga, né? Isso são coisas da terra. A gente é ser terreno, mas a gente precisa entender que nós somos chamados a viver no Espírito, no reino de Deus. Então eu preciso nascer de novo, nascer em Deus, viver em Deus, viver em Deus, aonde a circunstância não mexe comigo mais. Quando eu falo mexer, é abalar, irmãos. As circunstâncias, claro que elas vão estremecer, você vai estremecer pela circunstância, mas elas não podem abalar a sua vida. Elas não podem abalar a sua vida espiritual. Jesus diz assim, olha, aquele que é nascido no Espírito é como o vento, ele sopra. Quando Deus chama Noé para viver no reino. A arca representa o reino de Deus. O que Noé faz? Entra dentro da arca. Eu assisti um filme de Noé, eu acho que chama até Noé. E aí Noé entra e Noé fala, vamos gente, entra. Eu preciso fechar a porta. E entra alguns nadando, outros. Eu falei, Jesus amado, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Noé não chama ninguém quando a arca, ele entra na arca porque já tinha pregado. E quem fecha a porta é Deus. Deus fechou a porta da arca. Para onde Noé estava indo? Irmãos, todo mundo diz assim, eu fico imaginando como que era para Noé ficar lá tendo que limpar cocô de cavalo. Irmão, isso é coisa fácil. Sabe qual que era mais difícil para Noé? Saber que dentro da arca não tinha uma sala de controle. Alguém disse que nós estamos chegando à época onde os carros serão autônomos. Eu nunca vou entrar dentro de um carro autônomo, jamais. Eu morro, mas não entro dentro de um carro autônomo. Isso não é para mim, é meu tempo. Eu não confio. Você confia em entrar num carro que anda sozinho? Até trem tem um maquinista, né? Noé entrou na arca, irmão. Não tinha sala de controle, não tinha remo, não tinha nada. Não tinha um M, não tinha nada. Deus diz que aqueles que são do Espírito são desse jeito. Pastor, quer dizer que aqueles que são do Espírito não sabem para onde vai o dia de amanhã? Não é isso. Não domina a sua vida. Pastor, eu sou nascido de novo. Você tem dominado a sua vida? Um pouquinho, então você não nasceu de novo. É triste isso. Jesus diz, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Mas às vezes a gente quer direcionar a nossa vida, porque nossa carne está falando alto. Quando eu falo carne, não estou falando do pecado, estou falando das coisas humanas. As coisas humanas falam alto, e você quer fazer do teu jeito, e Deus sopra, mas você não vai. O reino de Deus é você agora na dependência do Senhor. É você viver na dependência do Senhor. Eu não sei o que você tem na tua vida para resolver. Às vezes você tem alguns probleminhas chato. Às vezes você tem umas coisas meio cabeludas, sabe aquelas coisas aqueles abacaxi. Você não quer que... Sabe, eu tenho também umas coisas assim, que eu fico procrastinando. Eu falo, não, deixa para amanhã. Deixa para amanhã, que amanhã eu descasco. Aí chega amanhã eu falo, não, deixa para... Sabe que esse probleminha? Eu não sei o que você tem. Às vezes esse ano você fez alguns propósitos que você precisa ter que tomar algumas decisões importantes. Eu convido você a entregar diante de Deus, a viver, irmãos, na dependência do Senhor, a olhar para Deus. Só 30 centímetros, é só Ele que você vai ver, o teu Pai. Não tem mais nada, você não vai enxergar nada. Às vezes a gente gosta de enxergar longe para poder tomar atitudes. Pessoa que ela não é acostumada a dirigir, ela enxerga sempre 5, 6 metros na frente. É terrível andar com gente que não está acostumada a dirigir, principalmente em rodovia. Todas as ações da pessoa é imediata. É horrível. Quando eu ando com gente assim, eu canso, dói as costas. Você tem que ficar, quebra-mola, não é assim? A curva, porque a pessoa só enxerga ali. Quem está acostumado, pode ver, quem está acostumado com rodovia, o banco já é mais atrás. Ele não fica assim, ele olha lá. As ações dele é premeditada. Tem uns até que é doido. Eu tinha um velho que era pai do meu patrão. Ele ultrapassava vindo carreta. Ele passava 4 carretas no Mato Grosso assim, uma caminhonete. E eu falava, seu Laureano, não vai dar tempo. Ele diz, não, aquele carro que está vindo na minha frente, ele é de tanto de potência, o meu é de tanto, então eu vou correr. Ah, meu Deus, isso aí eu não dou conta, já é demais para mim. A gente gosta de enxergar de longe, porque a gente toma atitudes rápido. É gostoso você estar atento, porque aí você consegue tomar ações, dá tempo de pensar. Às vezes a gente está muito acostumado a olhar e tomar nossas direções. Aqui eu vou fazer assim, aqui eu vou fazer assado. E quando Deus chama você para viver debaixo da unção dEle, Ele precisa te cegar muitas vezes. Cegar você. Dos treinamentos dos índios americanos é vendar o jovem índio e colocar ele na floresta. A gente sabe porque a gente está nas cidades, mas os índios não sabem o que vai acontecer. Eles não contam. Eles vendem o índio, é o teste para ver se o índio vai virar homem ou não, e coloca ele no meio da floresta. Nós estamos falando de floresta que tem lobo, que tem aquele bicho que fica rindo, como chama? Hiena. Todo perigo. E eles deixam o índio dentro de uma caverna e diz, olha, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui tantos dias e não vai sair daqui, não vai tirar a venda dos olhos. É claro que se fosse nós tiraríamos a venda. Mas nós estamos falando de índios que têm esses compromissos. E aí, irmãos, ele escuta o lobo mugir. Não, o lobo faz o quê? Uiva, isso. Eles ouviram o lobo uivar, as hienas rir, e ele fica só ouvindo um barulho. Eu não sei quantos aqui já tiveram
essa oportunidade maravilhosa de ficar de madrugada no meio de uma floresta sozinho, com 5 anos de idade. Mas eu tive essas oportunidades. É apavorante. Ai, pastor, eu saio correndo, não tem jeito. Sair correndo dentro de mata. O índio fica lá. Depois que ele passa alguns dias, que é permitido tirar a venda, ele tira a venda e vê que o cacique, o pai ou alguém esteve ali o tempo todo, cuidando para que não viesse nada. Mas ele precisa entender que em algum momento da vida ele precisa depender das pessoas, ou depender dos seus, no caso do índio, sabe Deus o que eles creem. Às vezes Deus precisa cegar a gente para algumas coisas, porque a gente está tomando algumas decisões muito práticas. Eu falo isso, eu não me canso, irmãos. A gente precisa ser prático. A hora de agir é a hora de agir. A gente precisa ter metas, planos. Deus tinha planos e metas. Quando Deus cria a terra, Ele cria para o homem. Primeiro dia, segundo dia, tudo é certinho. Mas às vezes a gente começa a ser prático naquilo que não é para ser prático. É hora de depender de Deus. Viver no reino de Deus é viver na dependência. É como o vento, ele sopra. Você acha que você não sabe para onde você está indo. É interessante quando a gente entrega para Deus alguma situação da nossa vida, e a gente percebe, parece que ele não sabe, parece que ele está sem direção. Quantas pessoas já fui orar, a pessoa falou: pastor, eu não sei para onde eu estou indo. Está aqui, solto. Mas Deus sabe. Deus sabe. Eu toquei hoje num violão que foi recuperado. Às vezes não. Quando nós perdemos o violão, irmão, a gente orou tanto por esse violão. Mas tanto. Porque é um violão caro e a gente não tinha dinheiro para comprar outro. Difícil. E oramos, a pastora orou. Eu lembro que a pastora, ela até conta, ela diz: olha, eu orei e disse: Deus, a gente não tem dinheiro para comprar outro, Deus, e tal. Eu lembro que nós perdemos o violão durante a semana. No domingo eu já estava com um violão novo. Alguns irmãos ofertaram, eu fui lá e comprei o violão. Tá. Eu sou bem, nessas partes eu sou bem prático. Orei, entreguei, não veio, vamos lá comprar outro, parcela, vamos tocar violão. Passou, se eu não me engano, 3 anos. 2, 3 anos. Eu cheguei do culto domingo e estou lá zapeando no Facebook. Eu vi o violão, disse: esse violão é meu. Mandei mensagem, não teve muito acordo de conversa. Não queria expor a pessoa. E aí não teve jeito, a gente foi na delegacia. Eu achei que ia fazer, porque geralmente essas coisas é enrolada e tal, e faz perícia e não sei o que, e lá. A pessoa entrou, que estava com o violão, já levou o violão. O delegado me chamou e disse: esse violão é seu? Eu falei: é meu. Ele disse: qual é a probabilidade de alguém chegar e dizer que é dele? Eu disse assim: aqui na Vandardina é 0. Esse violão só tem meu aqui, esse é meu. Ele disse: é teu, então pode levar embora. Eu disse assim: pode levar? Pode levar embora, é teu, é teu. Deus restituiu. Amém? Às vezes tem algumas coisas que a gente ora, que a gente coloca diante de Deus e a gente fala: mas não deu certo, não deu. E Deus nos surpreende com algumas coisas. Amém? Deus, Ele tem, querido, sempre algo bom para fazer. Algo bom para fazer. Acho interessante, alguém pode dizer assim: pastor, mas Deus não podia ter dado no outro dia? Podia. Mas não era a propósito. Ele quis que a gente orasse. Ele quis que a gente... Quem sabe Deus queria ver se a gente continuava crendo. Quem sabe Deus queria ver se a gente continuava na presença dEle. Pastor, mas por causa de um violão? Tem gente por causa de pouca coisa, deixa Deus. Quantas pessoas já ouvi falar assim: não vou mais naquela igreja porque eu não recebi nenhuma bênção. O que Deus tem a ver com isso?
Mas Deus nunca deixa, irmãos, a nossa oração sem resposta. O violão, irmãos, está do mesmo jeito que foi levado. Do mesmo jeito. Nada. Porque poderia cair na mão de um que nem soubesse tocar, um aprendiz, cair, bater, do mesmo jeito. Quem estava com ele, colocou ele numa case que eu não tenho nem condições de comprar. Uma case de madeira, de couro. Quase que eu falei, a case não veio junto. Todo bonito, guardado. Mal sabia que estava zelando de algo que era de Deus. Mal sabia. Deus deve ter incomodado e falou: vai, vende esse violão. Vai, coloca no Facebook. Coloca lá. Meu servo está lá agora olhando o Facebook. Vai lá, coloca agora. Desde quanto dia? Nenhuma. Ele pôs no Facebook, 7 minutos depois eu vi o violão. Amém? Deus, irmãos, Ele restitui tudo. Tem um negócio, algumas coisas que a gente perde, o violão é uma coisa importante, mas eu perdi alguns anos atrás uma tralha de pesca. Eu peguei uma tralha que era do meu pai, juntei com as tralhas que eu tinha, é o nome que a gente dá para as coisas de pesca, é tralha. E aí, irmãos, tinha um monte de coisa, um monte de trem, de pesca, de coisa. Eu juntei tudo numa caixa bonita, coloquei os anzol tudo em várias caixinhas, enumerei, coloquei etiqueta, perfeito, coloquei no carro. Falei, uma hora vai aparecer uma pesca, está aqui, né? Mas não apareceu. Apareceu coisa para mim carregar no meu carro. Era até coisa de irmão para mim carregar. Eu disse, amém, eu vou tirar do carro, vou carregar o negócio do irmão e depois eu ponho no carro. Eu coloquei em cima de um saco de cimento que tinha lá em casa na área. Alguém muito esperto olhou pelo muro, achou a tralha e levou. Tinha furadeira, serra circular, tudo do lado, mas levou. Por que não levou a ferramenta? Porque o que eu tinha mais interesse no meu coração era aquelas coisas. Eu estava nem aí para a tralha de ferramentas, agora para trabalhar, né? A gente quer coisa para pescar. E aí meu irmão, eu fiquei chateado. Eu mandei mensagem para o pastor Renato, disse, pastor, roubaram meus trem de pesca. E eu orei, falei, Deus, não está certo isso, roubaram minhas coisas de pesca, roubaram, fizeram, não pode isso, eu quero que o senhor manda de volta. E eu falei que ia furar o dedo com os anzol. Irmãos, eu falei tanta coisa. Eu falei, não vai pegar um peixe. Depois Deus mandou orar de novo, falou, não, vai pegar assim, vai pescar. Tudo isso. E esses dias Deus me abençoou. O que eu perdi, eu ganhei umas 4, 5 vezes mais. Deus deu. E Deus deu assim, em nível hard, assim, pôs assim, ainda no negócio assim, você olha assim, você olhar assim de longe e ver coisa linda, assim, tudo bonitinho, separadinho, tal. Porque Deus é bom. Amém? Deus. Até a Maria tem entrada de peça agora. A primeira coisa que ela pegou o molinetinho dela, eu já achei que ela ia pegar, olhar, ela já catou aqui e começou a rodar. Mas é pescadora. Então, Deus, irmãos, Ele faz, mas a gente precisa deixar. Às vezes Deus sopra de um lado, você olha, parece que você está ficando distante daquilo que você quer. Você fala, não, Deus, é para lá que eu tenho que ir, ó. É para lá. Até muitas vezes a gente perde algumas coisas e a gente fala, não, aí eu estava ganhando, perdi, então Deus não está no negócio. É sempre assim. A nossa matemática. Isso eu gostaria de dizer para você que é a tua ótica. Com Deus, até a hora que você está perdendo, em Deus você está ganhando. Quando Jesus está lá na cruz, o diabo está, matei o Filho de Deus. E Jesus faz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, o inferno estremece, pula. Eu fico imaginando a festa lá no inferno. De repente escuta um chute na porta do inferno. Jesus entra dentro do inferno, pega a chave da morte do inferno.
algumas coisas você olha e diz, acabou, perdeu tudo, mas você não sabe o que está crescendo. Jesus disse assim que a semente para produzir, o fruto precisa morrer. Às vezes a gente tem algumas coisas, estou acabando já. Às vezes a gente tem umas coisas que a gente fica zelando. É importante, é grande, você já louvou a Deus por isso, mas Deus quer que morre. Misericórdia, pastor. É porque Deus quer que caia no chão, que levante uma nova árvore, cheia de muitos frutos. Às vezes isso que você está na mão é uma coisinha, que você acha que é grande, mas se você deixar ir embora, vai produzir frutos. Amém? Viver no reino de Deus é viver na dependência, é viver na direção. Mas para isso, irmãos, não tem jeito de ter lógica natural, você precisa nascer de novo. Vamos colocar de pé. Pastor, enquanto isso, o que eu faço? Ande com Deus. Enquanto isso, adore o Senhor, louve o Senhor. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Tem hora que você não tem que fazer nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, só. Pastor, meu filho, pastor, o que eu faço? Entrega. Meu marido, entrega. Parece difícil isso. Eu vou entregar e não vai acontecer nada. Ana entregou o problema dela diante de Deus. Deus, estou aqui, não tenho filho, meu marido não me ama, que eu não dou filho para ele. A outra mulher dele me pega no pé. Entregou diante de Deus, chorou. A partir daquele momento Deus fez. Às vezes você não está vendo saída, mas entrega para Deus, Deus tem saída. Amém? Priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Abre o teu coração para Deus. Comece essa oração abrindo o teu coração para Deus. O que é que você tem na tua vida que você precisa muito que aconteça? Para você precisa para ontem, rápido. Deus pede para você entregar diante dele nessa noite.
Senhor sabe o quanto nós desejamos acreditar na multiplicação, mas muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos entender o Teu agir. Assim como os discípulos, Senhor, na multiplicação não entendia de onde sairia comida. Às vezes nós não entendemos de onde, Jesus, porque nossa capacidade humana não consegue ir além. Ora canto sui andamaná subecai. Ora canto lomanalabachai. Às vezes nós não conseguimos compreender o Teu agir, Jesus. Às vezes nós não conseguimos entender. Por isso nessa noite nós pedimos: Jesus, faça-nos nascer de novo. Senhor, faça-nos nascer de novo em Ti, Senhor. Se nós ainda não entendemos, Jesus, se a gente não conseguiu enxergar ainda aquilo que o Senhor tem na nossa vida, faça-nos nascer de novo. Nós estamos como barros nas Tuas mãos, Jesus, pedindo: Jesus, faça um vaso novo. Faça um vaso novo, Jesus, do jeito que Tu queres, do jeito que Tu queres. Nós não queremos ser um vaso de desonra. Nós não queremos ser um vaso que não pode ser usado, mas nós queremos ser um vaso de honra nas Tuas mãos, um vaso que Tu usas, Espírito Santo. Ah, Pai, faça-nos nova criatura. Deixa, Senhor, para trás aquilo que nos traz que é velho, que nós trazemos que é velho, e faça de novo em nossa vida. Faça de novo em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos carregar o peso do passado, nós não queremos carregar a condenação do passado. Por isso nós estamos nessa noite na Tua presença, no Teu altar, Senhor, pedindo: faça-nos novos, nova criatura, faça tudo de novo, Jesus. Nós queremos nascer em Ti, nascer para o Teu reino. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo, obrigado por esta unção que está aqui neste lugar. Ah, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está enviando, querido, uma unção de renovo sobre Ti nesta noite. O Senhor está enviando uma unção de renovo sobre Ti. E canta la mahas, te canta la mana. Re canto romana bashere mecai. De canto romana se, de canto romana sa. E canto romana basho, re canto romana bashai. E canto rocondara manasu yandara manai. E canta la masure, canta la manas, de canto roco mi anda manase. De cantara manasure, canta la manason, de cante flo yandara manai. Recanta la manasu, recanta la manais, do canto roco do sui andara manais. Recanta la manasu, recanta la manais. Recanta la manais. Recanta la manais. Recanta la manais. Existe muitos, diz o Senhor, que tem olhado para a tua cova. Decanta lá mais, decanta lá manais. E tem festejado, decanta lá manais. Decanta lá manais. Porque tem acreditado que você foi aniquilado, foi destruído,
decanta lamarraias, decantas nu anda na manai. Mas eles verão, assim como a Cristo, verão a cova vazia, porque eu ressuscito. Eu sou Deus que ressuscita, diz o Senhor. Eu tenho ressuscitado a tua vida. Decanta lamarraias, recanta lamarraias, decanta lamarraias. Tenho feito, escrito uma nova história, decanta lamarraias, ainda muito gloriosa, de vitória, de conquista. Não temas, diz o Senhor, porque em tudo decanta lamanás, recanta lamanás, eu tenho estado no controle. Decanta lamanás, recanta lamanás, decanta lamanás, até das coisas decanta lamanás, recanta nais, que achas que ninguém conhece, das coisas que só eu e você conhece, as coisas difíceis. Obrigado pelo teu toque, obrigado pela tua presença. Diga assim comigo: continue, Jesus, continue, Espírito Santo, a ministrar na minha vida. Vamos aplaudir e louvar a Jesus. Glória a Jesus.
Coloca o gasofilaço aqui para mim. Você que vai ofertar, dizimar, pegue aí a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero orar por você. Já vou de antemão te pedir perdão do horário, mas quando a gente está na direção do Espírito, a gente tem que deixar Ele agir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dia 1º de fevereiro, é sábado agora? Sábado, nós vamos entrar num tempo de jejum e oração. Do dia 1º, seria até interessante que aqueles que forem participar, venham na sexta-feira, para a gente orar. Amém? Pastora, eu não posso, eu trabalho. Tudo bem, eu vou orar por você, mas eu gostaria que você que pode, venha na sexta-feira, para a gente iniciar um propósito. Como que vai funcionar? Você vai entregar algo para Deus, durante 21 dias, algo que te custe. Pastor, eu não fico sem café. Entrega o café. 21 dias. Pastor, eu não fico sem aquele refrigerante. Entrega. Tem que te custar. Pastor, eu bebo refrigerante durante o final de semana. Não vai te custar nada. Algo que te custe. Eu falei jejum, mas pode ser algo de voto com Deus. Que não, as pessoas falam jejum, mas não é jejum. Jejum é de alimentos. Mas você pode fazer de internet, WhatsApp. Tem que ser algo que te custe. Algo que te custe. Mas isso não é só tirar. Precisa ser regado com oração. O que você vai colocar na oração? Os teus propósitos, os teus planos para o ano de 2020. Coloque os teus planos diante de Deus. Coloque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que você orou. Eu te peço também que você coloque o ministério diante de Deus, a igreja Comunidade Renovada, para Deus abençoar, para Deus abrir portas. Amém? O apóstolo Renato vai fazer domingo agora um ato profético que eu gostaria de fazer com os irmãos. No final de 21 dias, eu vou distribuir um grãozinho de mostarda. É o menor grão que tem. Por isso que a Bíblia diz: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, sai daqui e lance-te no mar. Para quê? O que você vai fazer? Você vai dar um jeito de plantar essa mostarda na tua casa. E você vai regar ela. E vai comer mostarda. Mas para que é isso, pastor? Para você lembrar que o grão de mostarda é fé. E outra coisa, você vai plantar e você vai ter que zelar. Toda vez que você for zelar da sua mostardinha, você vai orar pelos teus projetos. E eu profetizo na tua vida: assim como a tua mostarda crescerá, assim também os teus projetos florirão. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Dá um jeito, arruma um lugarzinho. Pastor, mas vou ter que cuidar. Aí que tá, tem que cuidar. Amém? É um ato profético. É claro que existem as impossibilidades, mas é um ato profético. Faça. Amém? Então, no final do 21 dias, dia 21, depois do dia 21, a gente vai estar fazendo esse ato profético. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira tem culto da vitória. Amém? Domingo, nosso culto de celebração. A programação integral da igreja voltará em março. Amém? Porque tem um encontro dia 21 e a gente volta depois com a escola bíblica em março. Primeiro final de semana já com a escola bíblica. E também a gente volta com as casas de paz já em março. Começa, aliás, com as casas de paz em março. Amém? Glória a Deus. Senhor, abençoe, Deus, aquele que vai dizimar hoje na tua casa. E quem é dizimista, derrama da tua unção, da tua graça, prospera. Senhor, eu quero pedir algo desafiador. Eu peço, Senhor, que o Senhor enriqueça os teus filhos, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que estão vivendo, Senhor, na fidelidade, enriqueça eles, porque a tua palavra fala sobre isso, nos ensina. Eu peço também, Senhor, sobre aquele que vai ofertar na tua casa, no teu reino, multiplica, Senhor, essa semente, que o teu filho receba, Senhor, uma colheita do Senhor, uma colheita extraordinária do Senhor, em nome de Jesus.
E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame do teu poder sobre a vida da tua igreja. Que os teus filhos tenham uma semana abençoada na tua presença. Que eles sejam cheios da unção do Senhor. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha ser, Senhor, venha falar gritante no coração dos teus filhos. Continue ministrando a palavra e abençoe, dê a vitória, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, coloque aqui no gasofilácio. E está encerrado. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.